O conselheiro, Deus, e é nessa noite que nós queremos a tua direção, queremos a tua palavra, queremos, Senhor, o teu ensinamento, queremos, meu Deus, tudo que o Senhor tem para nós, Pai. Oh, meu Deus, nós precisamos disso, nós precisamos da tua palavra, nós precisamos da tua instrução, da tua graça. Por isso eu te peço, vem, ó Deus, e abre o nosso entendimento, fala com a gente, dá-nos a sabedoria que necessitamos, dá-nos a direção que precisamos, Pai, para que nós não venhamos, meu Deus, agir de forma humana, carnal, mental, mas em todas as situações em nossa vida, venhamos agir da forma que Jesus agiria, através da oração, através de acreditar no Pai, através de agir na fé. Pai, nos dá essa graça, fortalece a nossa vida, derrama a tua graça sobre o povo, sobre a igreja, Pai, perdoa pecados, restaura almas, levanta vidas. Oh Deus, vem com a tua unção, Deus, vem com o teu poder, vem com a tua luz e a tua graça, Deus, com a tua presença que quebra qualquer grilhão, Deus, que lava qualquer coisa, que transforma qualquer vida. Oh, Deus, com poder e autoridade, opera em nosso meio, faça-se a tua vontade, cumpra-se o teu querer, trabalha assim, ó Pai, em cada alma, trabalha assim em cada vida, Deus, e que nós venhamos crescer mais, muito mais, em todo entendimento, em toda a direção que o Senhor tem para nós na tua palavra, Pai, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Igreja, com fé, diga assim comigo: Senhor Deus, eu preciso da tua palavra, da tua direção, por isso eu te peço, fala comigo, me dá sabedoria, eu quero. Obrigado, Jesus, vamos aplaudi-lo, ele merece. É o nosso Senhor Todo-Poderoso, digno de todo aplauso, de toda glória. Aleluia, meu Pai. Glórias a Ti, Jesus. Amém, Jesus. Amém, igreja. Uma boa noite a todos. Vamos sentar? E em nome de Jesus, vamos aprender mais de Deus, ao qual eu tenho certeza que Ele tem o desejo que a gente aprenda, cresça, dê ouvidos à sua palavra e vença toda a batalha que vem contra a nossa vida. Tem luta que é mais fácil, tem luta que é mais difícil, tem batalha que é mais simples, tem batalha que é mais complicada. Tem umas que é mais rápido, tem umas que demora mais. Mas uma coisa é certa, quando a gente ouve a Deus, dá atenção a Deus, se apega em Deus, a gente vence. Amém? E é muito importante para se vencer, a gente estar sempre pronto para dar atenção ao que o homem de Deus fala. O homem de Deus, ele sempre será, e sempre foi, e sempre será dirigido por ele. Deus o dirige, Deus o guia, Deus fala através da sua vida. Um homem de Deus, ele é colocado diante de você para lhe instruir, para lhe ensinar. É extremamente necessário que você ouça, que você aceite, que você atenda, para que você vença e para que você não sofra na caminhada. Vamos ver um exemplo disso no livro de Atos, capítulo 27. Vamos lá, Atos, capítulo 27. Vamos aprender mais de Deus. Atos 27. Acharam? Atos 27, versículo 9. Passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que
no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenice, que é um porto de Creta, que olha para a banda do vento da África e do Coro, e invernar ali. E soprando o vento sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas, não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Amém, igreja? O Paulo, ele estava ali como um prisioneiro. Eles iriam levar ele de navio, e ele ali naquele momento falou com o capitão, deu uma opinião, a opinião dele, e ele disse assim: melhor é não ir não, não vai não, não pega esse caminho não, porque o tempo aí vai virar, vai mudar a coisa, e nós vamos sofrer, nós vamos ter grandes perdas. Mas como disse aqui, o capitão centurião, ele cria mais no piloto e no mestre do que no que Paulo dizia. Mas ele sabia quem que era Paulo, o centurião sabia quem ele era, mas ele acreditava mais no piloto e no mestre. Nesse momento, muitas vezes, esses momentos, muitas vezes, acontecem também na nossa vida. Você vem à igreja, tem uma direção, o pastor é usado para te dar uma palavra, muitas vezes um conselho, ou uma pregação no culto, uma direção que Deus dá, até uma mensagem que eu posso postar lá na internet, você vai, você lê, você fala: puxa, eu estava precisando dessa direção aqui. E você recebe tudo aquilo, mas de repente, pessoas ou situações na tua vida levam você a acreditar mais em outro do que no que teu pastor falou. De repente, um médico, por quê? Ele tem mais experiência que o pastor, ele estudou, ele fez medicina, por isso que ele é médico, ele sabe mais. O pastor Hiroshi está falando, mas ele está querendo me incentivar, para mim não ficar tão mal assim, mas eu tenho que procurar ajuda, né? Porque está complicado essa situação, e realmente é difícil, e tal, e muitas vezes perdemos a bênção por causa disso. Não, é melhor escutar o advogado, o juiz, é melhor ouvir esse cara aí que ele sabe o que está falando, porque o pastor, ele pode estar equivocado, ele tem a opinião dele, também ele é ser humano, né? Ele tem um jeito dele pensar, a forma dele pensar, não é bem assim. O pastor ou a pastora dá um conselho para você em relação a filho, em relação à filha, e de repente você ouve naquela hora ali: mas isso funcionou para o filho dela, né? Mas para o meu é diferente, porque a minha criação é outra. E muitas vezes nessa, você vai ter quebrado a cara ou quebra a cara. Por quê? Porque os homens de Deus, as pessoas que são chamadas por Deus, colocadas por Deus num altar, Deus, ele sabe o que está fazendo, não sabe? É Ele quem faz, é Ele quem chama, é Ele quem coloca, é Ele quem trabalha. Não é a gente chegar e dizer assim: eu vou ser pastor, vou fazer um cursinho e vou ser pastor. Pelo menos comigo não foi assim. Comigo não foi dessa forma. Eu não entrei em nenhum cursinho para ser pastor. Eu fui por chamado de Deus mesmo. Eu fui por divina revelação, na verdade, de homens de Deus. Não é aquela revelação esquisita, não. Revelação de homens de Deus mesmo, dizer: Deus tem algo na sua vida diferente, tal. E tudo foi correndo para isso mesmo. As coisas foram todas se encaixando nessa direção. E Deus, ele me chamou e me levantou como homem de Deus. Amém? A Marisa não fez nenhum cursinho também. Ela simplesmente ouviu que ela tinha um chamado na vida dela, que ela deveria assumir esse chamado. Agora, quem a conheceu ela no passado nunca diria que ela seria uma pastora, tímida, caladinha, fechada e tal. Se fosse para subir aqui e contar um testemunho, ela ia gaguejar e tudo ia ficar difícil para ela, né, amor? Mas ela ouviu, aceitou, foi determinada, orou, buscou, Deus confirmou o chamado. Amém ou não? E assim Deus vai fazendo a obra. Assim Deus vai trabalhando na vida das pessoas. Agora, quando a gente chega numa igreja, você está numa igreja hoje, você tem um pastor, você tem uma direção, você tem que dar ouvidos. Quando você não ouve, você pode se perder no caminho, naufragar feio. Quando o pastor chega e diz para você: pessoal, começou uma campanha, não falha, pega firme. Não deixa entrar um pensamento ou comentário de alguém
que venha dizer para você, então, não é bem assim também não, campanha para segurar a gente na igreja, porque o pastor faz 7 semanas, aí tem que ficar 7 semanas, não pode quebrar, senão não vai receber a bênção. Isso é conversa de homem, né? Mas o pastor, tudo bem, não estou falando mal do pastor, porque o pastor, ele é um amor de pessoa, amém, né? Pastor é um amor de pessoa, o pastor ama a gente, o pastor gosta da gente, mas né, ele tem que brigar pelo lado dele, né? Porque tal, não deixa esse pensamento entrar, não deixa esse negócio entrar na sua vida. Não, o pastor me deu a direção aqui, mas será que é bem assim? Meu irmão, creia, acredita. Não, minha situação financeira está horrível, mas o pastor falou para mim confiar e fazer o voto, mas está complicado. Meu irmão, você crê? Crê, então creia. Se o homem de Deus te dirigir, não tenha medo. Por quê? Deus vai dar vitória. Reteve, você vai ter a derrota, você pode ter certeza. Por quê? Porque eles tiveram. E assim sempre foi na direção da Bíblia Sagrada. Muitas vezes, olha o versículo 12, vamos entender aqui, ó. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenícia, que é um porto de Creta, que olha para a banda do vento da África e do Coro, e invernar ali. Amém? Aquele porto, qual? Aquele que Paulo falou, vamos ficar aqui, vamos esperar, depois a gente vai. Ele não era, aquele lugar não era um lugar bom, não era um local propício para invernar, ou para descansar, ou para pousar, mas era um local seguro. Muitas vezes é isso que acontece na vida do cristão que está na igreja. Tudo indica, vamos dizer assim, que não é bem assim, mas se o homem de Deus dirigiu, confia, meu irmão, confia. Mas poxa, mas tudo está indicando ao contrário, porque aqui indicou ao contrário. O tempo não estava tão fechado assim, tanto que o vento era brando, o local não era muito apropriado, então vamos dar um pulinho até aquele lugar, que aquele lugar é melhor. E aí quebraram a cara. Quando muitas vezes você está em certas situações, e o homem de Deus, a mulher de Deus, a pessoa de Deus vem te dar uma direção, por mais que na hora pareça que está tudo ao contrário do que você pensou, joga o que você pensou por terra e confia. Essa confiança traz vitória, igreja. Mas muitas vezes nós pensamos ou preferimos pensar num comentário, num especialista, num doutor, num fulano, beltrano, ciclano, do que a direção que Deus está dando na igreja. Por isso perdemos a batalha. Muitas vezes queremos ouvir o que sentimos, queremos ouvir o coração que é enganoso e muito enganoso. Não, mas como é que eu posso sorrir, pastor, se eu estou triste? Seu coração está triste. E Deus está dizendo para você cantar e se alegrar, mudar essa história, dar a volta por cima em nome de Jesus. Falar é fácil. Isso é ouvir o coração, isso é ouvir sentimento, você perde. É a mesma coisa aquela pessoa que nunca consegue se levantar na vida. Ela sempre se acha uma derrotada, ela sempre se acha excluída, ela sempre se acha fracassada, ela sempre se acha esnobada, ela sempre se acha desprezada. E ela diz, eu sou assim mesmo, as pessoas não gostam de mim, minha vida é assim mesmo, e tal. Mas Jesus te ama, é verdade, Jesus me ama mesmo, mas é assim mesmo, e tal, não sei o quê. Levanta a cabeça, tá, eu vou levantar. E de repente pensa, mas não é bem assim não. Aí vamos dizer que liga a televisão, o psicólogo começa a falar, olha, as pessoas que são, passaram por um trauma assim, é normal que elas sejam meio assim, meio assado, e justamente é o teu caso. É a tua situação. O psicólogo entende o meu caso. O psicólogo sabe o que eu estou passando. Ele me compreende. Pastor não compreende, mas ele compreende. E você vai quebrando a cara. Vai alimentando o ruim, vai aceitando o ruim, e quando você vê, você está cada vez pior. Vão dizer que é um jovem, uma jovem, chega para o pastor, está com 19 aninhos de idade. Pastor, eu estou pensando em casar. Irmão, não faz isso não. Por quê? Casamento não é bom, pastor? Mas eu até imagino com quem que você quer casar. Com fulano mesmo, não faz isso não, irmão. Porque ele não é homem de Deus para você. Não vai dar certo esse casamento. Pastor, tá bom, eu vou orar, tá? E vira as costas. O pastor já é casado, já tem 2 filhos. Para ele falar é fácil, né? Já vai fazer 40 anos. Para ele falar é mais fácil, mas eu estou com 19, preciso casar. Se eu não casar, eu vou ficar para tia.
é complicado, né? Só Deus conhece o meu sentimento, e Ele me ama tanto, Ele disse que me ama, Ele falou que onde precisar Ele vai comigo, Ele é um amor de pessoa, ai, como Ele é bonzinho, me deu rosa semana passada, aí Ele pagou um café, lá na cafeteria, comprou pão de mel, ai, que doce que Ele é, ai, meu amorzinho, vai dar certo, em nome de Jesus, vai dar certo. E de repente alguém chega, incentiva, é isso mesmo, casa mesmo, faz isso mesmo. Não, mas o pastor fez um comentário, mas o pastor já está já casado, já, você tem que curtir sua vida, casa mesmo, o rapaz é bonzinho, aparentemente ele é uma bênção, aparentemente, mas quem está dando a direção é Deus. A pessoa não quer ouvir, aí vai e casa, aí quebra a cara. Daqui a pouco está chorando, daqui a pouco está pedindo misericórdia, daqui a pouco está pedindo ajuda. Por que eu fui casar com esse trambolho? Por que eu fui aceitar isso? Ah, meu Deus do céu, ele não era tudo aquilo que parecia. Oh, meu Deus, por que eu não vi o pastor? Mas pastor, por que Deus dá essa direção? Porque Deus, Ele mostra para o homem de Deus as coisas, irmão. Quando a pessoa busca um homem de Deus para se dirigir, para ter uma orientação, Deus, Ele fala, não fala? Nos cultos, Deus não fala com você? Você não chega aqui com certas interrogações no coração, elas são respondidas na reunião? São ou não são? É Deus quem nos usa, meus irmãos. A gente não tem uma bola de cristal, né? Então, que estivesse, a gente ia ganhar dinheiro vendendo ela, né? Porque uma bola de cristal deve valer bastante dinheiro. Porque ver as coisas não dá para ver, não. É só uma bola mentirosa, que não vai dar para ver nada. Ah, vamos jogar carta aqui, só se for baralho, né? 21, né? Jogar rouba-monte, roubar não pode, tá amarrado. Jogar outro joguinho, outras coisas, né? Vamos dizer que, vamos jogar aí uma canastra, não sei o quê. E nisso vai. O que nós temos que dar atenção e ouvir, meus irmãos, é a direção que Deus dá para o homem de Deus no altar. Deus dirigiu, confia. Você pediu uma orientação, você teve? Vai firme, vai dar certo. Por mais que pareça que está ao contrário do que você imagina ou pensa. Muitas vezes bate de frente mesmo o que a gente pensa. Eu passei por isso com o meu pastor. Quantas vezes pastor, eu precisava, sim, estou pensando nisso, e ele dizia, irmão, tira isso da cabeça, está tudo errado o que você está pensando. Irmão, pastor, muitas vezes, quando eu era obreiro na igreja, o pastor vinha, falava, eu vinha todo entusiasmado até com alguma coisa, uma vontade de fazer algo na igreja, pastor, e tal. Ih, irmão, vai orar, irmão, você está totalmente fora da visão. Mas pastor, não, irmão, calma aí, irmão, tal, não sei o que, me esfriava, jogava um balde de água fria, e no momento, às vezes eu não entendi, falava, mas por que ele falou isso, tal, não sei o que, eu falava, mas eu vou obedecia, dava certo, e teve uma ou duas vezes que eu não obedeci, o que aconteceu? Eu quebrei a cara, para aprender que eu não deveria desobedecer e para te ensinar hoje, tá vendo? Ou seja, eu posso ensinar porque eu passei, amém ou não? Eu passei os dois lados, eu tive a obediência e tive um momento de desobediência. Quando eu fui obediente, eu vi como foi bom, quando eu desobedeci, eu vi como foi ruim e quebrei a cara. Quando a gente ouve a Deus, é muito bom, irmãos. Quando a gente dá atenção a Deus, quando a gente ouve a direção que Deus dá, nós vencemos. Vamos ler mais um pouquinho para terminar. Versículo 13. E soprando o vento sul brandamente, está tudo tranquilo, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta, já estavam quase chegando, mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrebatado, não poder navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nós deixamos ir à toa. Amém, igreja? E o navio se perdeu, perderam as mercadorias, tiveram que jogar as mercadorias fora, o navio se arrebentou todo e eles ficaram salvos na ilha, porque Deus disse a Paulo, você e nenhum dos que estão com você no barco vai perecer. E Paulo foi e avisou, falou, pessoal, vamos perder o navio, mas ninguém vai morrer, pode ficar tranquilo, quem está comigo vai ser salvo. E foi o que aconteceu. Eu tenho certeza que naquele momento, aquele centurião pensou, o que ele fez lá no começo? Por que ele não acreditou mais em Paulo do que naqueles que ele achava que era perito na coisa? Meus irmãos, ser perito é excelente, muito excelente. Você ter um estudo, uma pessoa formar em medicina, formar em engenharia, ótimo, excelente mesmo. Deve fazer isso, deve buscar isso. Mas a partir do momento que Deus bate de frente com isso, e a opinião é contrária, diferente, fique com a opinião que Deus tem. Fique com a direção que Deus dá. Não vá na direção do especialista, não. Vai dar errado na sua vida. Você é de Deus, você não é movido segundo os homens, você tem que ser movido segundo Deus, amém ou não?
Não, pastor, mas o médico disse que essa doença aqui é coisa muito séria, pastor. Mas Deus disse que já te curou, que já levou suas dores e enfermidades. Não, realmente, semana passada eu estava com uma dor de cabeça, eu fiz uma oração, a dor foi embora. Mas esse caso, peraí, mas que caso? Deus não disse, eu levei sobre si as dores de cabeça. E o câncer eu deixei para vocês resolverem. Ele falou isso? Não, ele levou tudo. Mas como é que eu recebo então? Colocando a fé para fora, acreditando no poder de Deus. Não, pastor, todo mundo está vendo que esse casamento não tem mais jeito. Meu pai falou, minha mãe falou, todo mundo está vendo, não tem como. Não, mas Deus diz que tem. Busca que vai dar resultado. Vamos ver. Chega a semana que vem, pastor, eu vim trazer o papel de divórcio para o senhor orar. Orar? Para que orar? Vou orar nada não, está amarrado isso aí. Não, para tudo dar certo. Não tem como eu fazer isso. Deus, ele odeia o divórcio. Diga amém, Jesus. Não aceite aquilo que o homem opina, meu irmão. Não, pastor, eu estava na esperança aí, eu até fiz um voto para Deus, falei que ia trazer tanto de oferta, mas o advogado lá falou que minha causa não tem mais jeito não. Minha causa está complicada. Não, mas você não está orando? Estou, pastor, orando, estou colocando toda vez no pedido aí para o senhor orar por mim, estou pedindo em oração, estou clamando a Deus, até jejuei tudo, mas não deu resposta nenhuma, até cansei com isso. Até parei, pastor, porque eu fiquei cansado de tanto orar e não ter resposta, porque o médico, o advogado lá, o juiz falou que não dá mais não. Mas eu digo para você que dá. Mas deixa na mão de Deus, né? Vamos deixar na mão de Deus, Deus sabe o que faz. Isso é dizer assim, eu aceito perder, Senhor, me perdoe, mas eu aceito perder e tudo bem, deixa para lá. É assim que nós devemos seguir na caminhada com Jesus? Não é, meu irmão. Confie em Deus, meu irmão. Acredite em Deus. Não, pastor, mas eu estou cansado, pastor. É sempre a mesma coisa, é sempre a mesma luta, é sempre o mesmo problema. E vai continuar sempre sendo a mesma coisa enquanto você não mudar essa situação. Enquanto você não dá um basta nisso e confiar inteiramente, 100% no que Deus te ensina aqui, e ponto final. Quando você fizer isso, você vai ver que a tua luta cessa. Você vai ver que as coisas amenizam, tudo apazigua e vem a vitória logo em seguida. Diga amém, Jesus. Senão você vive entre tribulações, entre o pé do euroquilhão aqui. Você quer o pé do euroquilhão atrás de você? Era um pezão, porque olha, veio um pé de vento terrível. Imagina esse pé de vento como é que era. Tudo estava tranquilo, o navio estava sossegado, o vento tranquilo, de repente, veio aquela coisa do nada. É assim que acontece na vida daquele que não dá atenção ao que o homem de Deus fala. É como o jovem. O jovem muitas vezes não quer ouvir os pais. Mas vamos tirar os pais um pouquinho de lado, vamos colocar os pastores. Muitas vezes não quer nem ouvir o pastor falar, uma direção que o pastor dá. Uma chamada de atenção que o pastor dá. Eu vi isso muito nas igrejas. Até mesmo quando estava lá, era mais jovem do que hoje, eu vi isso também. E muitas vezes aqueles quebravam a cara sempre. E todos aqueles que sempre ouviram, sempre estavam bem abençoados. Sempre estavam sendo agraciados por Deus. Tiveram bons casamentos, são felizes até hoje, estão bem na caminhada com Deus. E aqueles que desobedeceram, está tudo perdido por aí. Uns casou, descasou e está perdido. Outros saiu fora do caminho de Deus. E assim foi. Não vale a pena. Amém, igreja? Dá atenção a Deus, meu irmão. Por mais que pareça que é contra você, ou por mais que seja contra você, contra o que você pensa, parece que não é essa a direção. Aparentemente é uma direção maluca. Não tem como. Mas se Deus falou, creia, porque a bênção vai vir sobre a sua vida. Você vai ter a resposta e ela é rápida. Não siga as tuas opiniões. Não siga as opiniões de terceiros e nem de especialistas. Siga a orientação do maior especialista de todos, o Senhor Deus, que fala através dos homens que Ele levantou aqui na terra para te ensinar. Amém, igreja? E aí você vai vencer em todo o tempo, em nome de Jesus. Nós vamos orar. Apresenta a Deus tudo isso. Apresenta a Deus qualquer direção que você está tendo nos cultos. Direção que Deus te dá hoje. Direção que Deus te deu domingo. Direção que Deus te deu sábado. Sexta-feira passada. Quarta passada. Você está ouvindo a mensagem? Está ou não? Está entendendo ela? Aí você não precisa responder não. Responda para você mesmo. Você está executando ela. Você está colocando ela como a sua base na sua caminhada, ou só tem sido bons ensinamentos e palavras boas, fortes, abençoadas, mas e o executar? Termina o culto, no outro dia esquece de tudo? Não podemos ser assim.
Não podemos ser levados pelo vento, por qualquer coisa, por qualquer motivo. Temos que prestar atenção no que Deus está dirigindo. Deus está dirigindo, segue, que você vai vencer. Ah, não me restam mais forças. Ótimo! É isso, pastor? Ótimo! Porque quando as nossas forças acabam, nós continuamos em Deus, vem a força completa dele na nossa vida, e é onde vem a vitória completa em nome de Jesus. Amém? Enquanto usamos as nossas forças, fica difícil mesmo. Quando a gente percebe que com a gente não dá, com a nossa força não dá, com o meu sentimento, com o meu pensamento, não dá. Eu só tenho que crer. Aí Deus age. Aí Deus faz a obra. Aí Deus opera. Aí o milagre acontece. Amém? Você tem duas opções. Mergulhe no seu problema, fica lá. Mergulhe no seu sentimento, se afogue nele. Mergulhe nessa luta e fique lá apanhando. Ou confie em Deus, dá ouvido à direção que Deus dá, nada mais que isso, e toma posse da vitória. Vamos orar? Fique de pé, vamos falar com Deus. Seja inteligente. Ore com sabedoria nessa oração. Feche os olhos e pense somente em Deus. Pai querido e Pai amado, eu oro juntamente com a Tua igreja nesse momento, Senhor. E meu Deus, conforme a Tua palavra tem dirigido, guiado, orientado a nossa vida na direção do Senhor. Meu Pai, conforme o Senhor falou agora, tantas direções temos recebido do homem de Deus, tantas as palavras, tanta a direção que Deus está dando em todos os sentidos da vida, meu Deus, do casamento, da família, da saúde, das finanças, da vida espiritual. Em tudo, Deus, o Senhor tem dado direção. Meu Deus, o Senhor tem ensinado aqui em cada reunião, em cada culto, como que nós vamos vencer, como devemos agir para ter vitória. Meu Deus, o Senhor tem nos ensinado sobre tanta coisa linda. Basta a gente seguir, Senhor, para ter a nossa vitória, dar a volta por cima, vencer, meu Deus, tudo que estava vencendo a gente. Meu Pai, basta a gente dar atenção ao Senhor, basta a gente se apegar em Ti, meu Deus, e crer 100% e ir adiante, Pai. Oh, meu Deus, limpando tudo aquilo que tem atrapalhado, seja no pensamento, no sentimento, seja, meu Deus, na vontade, no desejo errado, seja na ação, na atitude, meu Pai, o que for, Pai. Meu Deus, que tudo isso não prevaleça, Pai. Que venha prevalecer a Tua vontade, o Teu querer. Que venhamos saber ouvir o que o Senhor tem nos ensinado e seguir isso, Pai. Ser obediente a essas palavras que o Senhor ensina. Porque, meu Deus, se aqueles homens, meu Deus, aqueles homens daquele navio tivessem ouvido ao apóstolo Paulo, acreditado nele, meu Deus, eles não teriam tido a perda do navio, não teriam tido a perda dos seus mantimentos, de tanta coisa, tiveram um prejuízo muito grande, mas eles poderiam não ter o prejuízo, Pai. Meu Deus, eles não morreram, porque estavam com Paulo. Meu Deus, nós não morremos, porque estamos no Senhor. Mas por que ficar perdendo, Pai? Por que ficar perdendo alegria? Por que ficar perdendo momentos bons com a família, na hora que poderia estar tudo bem numa direção divina de Deus? Não é com a nossa sabedoria, não é com as nossas artimanhas, que nós vamos melhorar o trabalho, o casamento, família, finanças. É confiando no Senhor, é indo na direção que o Senhor dá. Meu Deus, não é, meu Pai, segundo as nossas opiniões, os nossos achos, os nossos, quem sabe, vamos dar um jeitinho, não, Pai. A vitória vem quando realmente ouvimos a Tua voz, quando realmente, meu Deus, damos atenção ao homem de Deus e seguimos a direção que o homem de Deus dá através da palavra. Meu Deus, que essa igreja, esse povo, essas almas que me assistem agora na internet, meu Deus, que todos nós viemos seguir dessa maneira, ouvindo, meu Deus, a direção que Deus tem dado através dos pastores de Deus. Meu Deus, através de homens e mulheres que são de Deus e que pregam a Tua palavra e dão a direção segundo ela. Meu Pai, é aí que está a vitória. Meu Deus, é aí que está o milagre. É aí que está a resposta, Pai, e a solução para tudo na nossa vida e na nossa caminhada. Por isso eu te peço, Deus, ajuda ele, ajuda ela a vencer qualquer raciocínio humano, sentimento, meu Deus,
medíocre, sentimento besta, que atrapalha essa pessoa, que amarra ela, que prende ela, Pai, no passado, que amarra ela, meu Deus, no ontem, no antes de ontem. Ah, meu Deus, isso é como aquela bola de ferro, Senhor, amarrada no calcanhar de um preso, que impede ele de caminhar, que impede ele de ir à frente. Para ele andar, ele tem que ir dificultosamente carregando aquela pedra, carregando, meu Deus, aquela bola de aço. Muitas vezes essa pessoa está assim, Pai, está carregando essa bola de aço, está carregando, meu Deus, esse pedregulho, meu Pai, desse sentimento aí, que só está atrapalhando, só está amarrando ela, só está deixando ela andar dificultosamente. Muitas vezes são suas opiniões próprias, opiniões formadas, pensamentos formados, que tem atrapalhado todo o teu operar na vida dela. Deus, por isso eu te peço, ajude ela agora a vencer tudo isso e dar a volta por cima, em nome de Jesus. Ver a tua vitória, ver o resultado que o Senhor traz para aquele que dá atenção à palavra ensinada, à palavra pregada. Deus, que esse povo seja esse povo inteligente, que ouve e executa, que aprende e faz, para que eles possam cada dia mais contar as suas bênçãos, declarar as suas vitórias e ter com certeza, Pai, a sua vida, a sua casa, a sua família, suas finanças, a sua saúde, todas em Deus, e tudo com certeza estará, meu Deus, perfeito, estará certo, estará de acordo com as bênçãos que o Senhor quer nos dar e que o Senhor tem para nós. Deus, como pastor, eu abençoo essas vidas, e eu declaro que a tua graça, a tua sabedoria, a tua bênção esteja com todos nós. Igreja, com muita fé, sinceridade, determinação, diga assim comigo: Senhor Deus, eu não vou dar ouvidos ao meu coração, aos meus sentimentos ou a terceiros. Eu vou dar atenção, ouvir e executar o que o Senhor me ensina através do meu pastor, através da tua palavra, em nome de Jesus. Diga obrigado, Senhor. Vamos aplaudir Jesus, igreja. Louvado seja o nosso Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Amém, igreja? É fácil? É fácil, não é difícil. É só a gente dar atenção, irmãos. Só a gente ouvir com atenção. Toda vez que você fica se amarrando, é como a revelação que Deus deu aqui na oração agora. Se você prestou atenção na minha oração. É como aquela bola de aço, né, de ferro, ou aquela pedra, aquele pedregulho, que é preso no pé, no calcanhar do preso, para ele trabalhar e não poder se locomover, não poder correr, não poder fugir do campo. Então ele fica preso. Aí para ele andar, ele tem que andar dificultosamente, puxando aquela amarra, ou pegando, carregando ela. E ele vai andando, mas dificultosamente. E muitas vezes, muitos cristãos estão assim, andando dificultosamente. Por quê? Fica carregando a amarra da amargura, fica carregando a amarra dos erros, fica carregando a amarra de ontem, diante de ontem, do passado. E ele não se perdoa, não se perdoa, não se limpa, não se purifica, não se entrega, não dá ouvido a Deus e vai ficando com essa amarra. Ah, pastor, é que o que eu fiz, pastor, sabe, é imperdoável. Mas por que é imperdoável? Você xingou o Espírito Santo de Deus? Você estava lá quando Jesus estava sendo crucificado, você catou uma pedra e jogou nele? Até nessa hora ele te perdoou, se você fez isso lá na época. Por quê? Ué, ele não olhou e disse: Pai, perdoa eles porque não sabem o que fazem? Foi ou não foi? Você está perdoado, meu irmão. Você tem que andar na palavra, no caminho de Deus, na direção que Deus está dando. Não, mas o fulano disse isso, o Beltrano disse isso. Desculpe, me perdoe a expressão da palavra que eu vou dizer. Mas você tem que pensar assim: dane-se o que fulano ou Beltrano disse. O que o meu Deus diz é isso e acabou. É isso que eu vou seguir e ponto final. Tem que ser assim, meu irmão. Para quê? Para você vencer. Senão você não vence, poxa. Você tem um inimigo, não tem? Ele se chama como? Diabo, Satanás. E ele vive 24 horas rodeando, tentando derrubar a gente. Não é verdade?
E muitas vezes o diabo, ele não vem com mentira. Não, não. Tem vezes que ele vem com alguma verdade. Ô, pastor, mas ele é mentiroso. Sim, mas tem vezes que ele vem com uma afirmação para tirar uma negativa de você. Como assim? Gênesis 3. A serpente chegou para Eva e disse assim: Deus não disse que se comerdes morrereis? Não, mas vocês não vão morrer. Realmente, carnalmente não. E mais, interessantíssimo isso. Ele disse assim: é porque Deus sabe que na hora que vocês comer, vocês vão ficar igual a Ele, conhecendo o bem e o mal. E era verdade isso. O próprio Deus disse isso a Adão e Eva: desse fruto vocês não comem, senão vocês vão morrer, vocês vão ficar mal. Eles foram e comeram. Lá na frente, você pode ler, Deus disse: vamos colocar querubins agora protegendo a árvore da vida, porque o homem se tornou como nós, conhecendo bem e mal. Então, para que ele não coma da árvore da vida e vive eternamente. Como? Conhecendo bem e mal. Então, não foi uma mentira que Satanás falou ali, era verdade. Mas foi uma verdade para pegar eles e destruir as suas vidas. Então, muitas vezes, não é uma mentira que vem na sua vida, é uma verdade. É uma verdade. Está acontecendo algo. Alguém te falou e falou realmente isso. Aconteceu realmente o pecado, a queda, a coisa aconteceu. Não é uma mentira, aconteceu. Mas e aí? E aí que Deus muda toda e qualquer situação. Amém ou não? O que é impossível aos homens é possível para Deus. É só confiar e acreditar em Deus. Não fique relutando com essas coisinhas. Não fique brigando contra aquilo que Deus ensina. Briga e vai contra o teu pensamento e o teu sentimento que vai contra Deus. Que vai contra o princípio de Deus e o que Deus tem ensinado. Casamento está frio. É uma verdade. Você que está vivendo o seu casamento. Você olha para a mulher, parece um cubo de gelo. Você olha para o marido, outro cubo de gelo. Casamento geladíssimo. Ninguém fala, ninguém toca em assunto nenhum, ninguém conversa. Quando fala é só para dar farpata. É uma verdade, está acontecendo, é verdade. O casamento está horrível. Qualquer um que olha, o vizinho que vê, os curiosos que vê, fala: isso, cara, esses dois aí, não vai durar muito não. Uma verdade está horrível, a situação é real, tá dando para ver, é verdade. É verdade, não é mentira, é verdade. Mas, ou a gente se apega nessa verdade e transforma em algo negativo na nossa vida, nos destruindo, ou a gente se apega na verdade de Deus e muda essa verdade para que ela não nos destrua. Diga graças a Deus. Mudar essa situação, transformar esse quadro com o que Deus fala, não o que os outros falam, nem o que a gente vê, com o que Deus fala, em nome de Jesus. Amém, Jesus? Lázaro estava quantos dias morto? Fato, não é? Verdade, não é? As irmãs choravam, porque ele estava morto. Cadê Lázaro? Morreu, senhor, o senhor chegou tarde, ele morreu. Verdade, morreu mesmo. Verdade, 4 dias, estava no túmulo. Verdade. Mas Jesus olhou para essa verdade? Ele não olhou para essa verdade. Por quê? Porque o poder de Deus, ele é ilimitado, ele vai acima de qualquer coisa. Naquele momento, eles não, calma aí, eu não chego tarde. Jesus nunca chega tarde. Lázaro, vem para fora. Lázaro veio, diga amém, Jesus. Depois de 4 dias morto. Ele estava, era uma verdade, não era mentira não. A sua irmã não estava mentindo, ela não era endemoniada, manifestada, nada disso, era uma verdade, irmãos. Mas essa verdade, que estava trazendo sofrimento, trouxe alegria com a presença de Jesus. Na sua vida, tem que ser a mesma coisa. Qualquer verdade que você está vendo, a realidade da sua vida, que está mal, você tem que trazer Jesus para dentro dessa realidade, para ele transformar toda essa situação. E como que eu vou conseguir isso? Dando ouvido às pregações, dando ouvido aos homens de Deus, em nome de Jesus. É suspeitoso, não sei se a palavra certa é suspeitoso, mas sei lá, de repente você pode ficar meio duvidoso com o que eu vou te dizer, mas você quer vencer em tudo? Você quer ter a vitória em tudo? Você quer vencer financeiramente? Você quer vencer na saúde, na família, no casamento, no sentimento, como ser humano, como você mesmo? Você quer vencer? Você quer realmente tudo isso? Dá 100% crédito ao que eu digo.
Dá 100% crédito à minha pregação. Tudo dentro da Bíblia, claro. Eu prego segundo a Bíblia. Então, tudo que tiver segundo a Bíblia, dá ouvido, meu irmão. Dá ouvido. Se eu falar para você assim, arranca essa coisa do Corinthians feia aí, porque esse negócio, esse time aí não vale nada, você não precisa seguir, não. Você pode andar com a coisa do Corinthians à vontade, não sei o que eu digo. Tá vendo, não? Agora, se eu dou a direção de Deus, na sua vida em particular, no seu caminhar, é outra coisa. É outra coisa. Opiniões minhas é uma coisa. Ô Crispim, seu cabelo aí tá misericórdia, hein? Problema dele. Ele não precisa seguir o que eu estou falando. Amém ou não? Não, eu gosto assim, pastor. Então tá bom, isso não impede você de louvar a Deus. Continua aí. Pronto, acabou. É a opinião dele. Não tem problema nenhum, Agora, se ele, de repente, sei lá, tá negligenciando, não ora, não busca a Deus, fala, se você continuar assim, você vai cair do cavalo aí, porque você não vai poder continuar nem no altar. Dessa forma aí, você não ora, não está buscando a Deus. O que eu faço, pastor? Começo a orar, começa tal. Ouviu? Muda a situação no outro dia. Aí no outro dia a situação está diferente. A gente vai olhar para ele e vai ver outra luz nele. Não vai ver ele apagado, vai ver ele aceso. Por mais cansado que possa estar, por mais quebrado que possa estar, ele vai estar aceso. Por quê? Porque ora, porque busca Deus, que ouviu o homem de Deus. Amém? Ouça os seus profetas e prosperareis. Não é ouvir loucuras, irmãos, é ouvir o que a palavra diz, o que a palavra ensina. Aí a gente vence para a glória de Deus. Amém, Jesus? Graças a Deus. Diga à pessoa do seu lado, vamos ouvir mais os homens de Deus e vencer em nome de Jesus. É isso, pode sentar em nome de Jesus. Você que está em casa, dá ouvidos, atente ao que os homens de Deus ensinam. Você tem ouvido muita pregação do pastor Hiroshi? É bíblica? Segue. Você tem uma igreja que você frequenta, é o pastor de Deus, ensina a palavra? Segue. Você vai vencer. Não seja tolo, seja inteligente e vai segundo a direção que Deus dá. Você vai ser um vitorioso em nome de Jesus. Tá certo? Um abraço a todos aí, os amigos do Facebook, os amigos do YouTube, do nosso site gdjapan.com. E sexta-feira eu estou aqui de volta às 8h50, sábado 8 da noite, domingo 6 da tarde. Deus te abençoe, um forte abraço. Tchau. Glória a Deus.